A paz do Senhor, meus queridos adolescentes. Estamos aqui, para mais uma lição da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical online, e eu creio que você já está também presente aí, ligadão, Já acordou? Acorda essa preguiça, joga essa preguiça de lado e vamos aprender da palavra de Deus. Estamos na lição 4, mas antes de orarmos, antes de começarmos, eu quero apresentar para você o novo professor que estará conosco agora também, dando aula para os adolescentes. Ele foi promovido, isso mesmo, quem dá aula para adolescente, ele é promovido aqui para a nossa sala dos adolescentes, nosso irmão Diego. A paz do Senhor, queridos adolescentes, é um prazer estar aqui com vocês agora, falando a respeito da palavra de Deus. É uma honra estar dando aula para vocês, estar comunicando um pouco a respeito da palavra do Senhor, que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos muito de conhecer mais a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, que é o alimento que nos sustenta para que nós possamos caminhar firme diante desse mundo que tem tanta tribulação, tanta adversidade, tanta tentação, mas se nós firmarmos na palavra, nós vamos vencer. É isso aí, glória a Deus. Nossa lição de número 4, estamos estudando nesse trimestre sobre as grandes cartas, grandes missivas também, né? É isso. Ou epístolas, né? Exatamente. Para nós. E as cartas, as missivas, as epístolas, elas contêm no Novo Testamento a parte chamada doutrinária. Exatamente. O Novo Testamento, vamos estar orando, né? Primeiro estaremos orando, logo após tem adolescente nova na sala, e ela pensa no adolescente. Eu não sou de achar homem bonito, não, mas pensa numa menina que tem um pai bonito. Essa menina vai fazer a leitura bíblica. Não sei não. Ela tem um pai lindo. Eu não sei não, mas tem um pai lindo, né? A minha filha Esther, que esse mês também está completando 13 anos. Né? Nesse mês aí também, né? Glória a Deus. Então vamos estar orando, logo após a Esther vai estar fazendo a nossa leitura bíblica, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa manhã. Pai, por esse domingo, Senhor, a qual nos separamos, Senhor, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, aprendendo a Tua palavra. Senhor, fala conosco, seja conosco, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz, Senhor, adolescentes, estamos aqui para a nossa leitura bíblica. Eu sou Esther, então tá. Hebreus 11, exemplos de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendermos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardador do que o buscam. E é isso. Até! Então, olha só a nossa mensagem, Hebreus capítulo 11, versículo 6, nosso texto áureo, né, que fala que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Exatamente. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Né? E vamos lá, vamos descobrir. Fé é algo essencial para a vida humana, é indispensável. É interessante quando se fala em fé, se você for dentro de um bar, você vai perguntar, quantos ali tem fé? Eu tenho fé. Todo mundo vai levantar a mão. Fé, né? Até o ateu. Eu sou ateu graças a Deus. Eu sou ateu. Até o ateu. Até o ateu. Mas não é essa fé é fé comum, né? Natural. Eu tenho fé que meu time vai ser campeão. Se torcer pelo Vasco, vai precisar de muita fé. Mais fé ainda, né? É o pensamento positivo. Isto, palavra-chave, é o pensamento positivo. Eu creio, vou fazer uma fezinha. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí não dá. Não é esse tipo de fé que a Bíblia exige de nós. A fé salvífica, a fé para salvação, pela graça e salvos mediante a fé. É outro tipo de fé. É outro tipo de fé.
né, que vamos estudar sobre ela. Exatamente. A fé como fruto do Espírito, que é aquela fé de fidelidade. Exatamente. O fruto do Espírito é fidelidade. Você é fiel naquilo que se crê. Tem muita gente que fala que crê, mas não é fiel naquilo que se crê. Você é fiel naquilo que se crê? Geralmente, Diego, os pagãos são mais fiéis nos deuses pagãos dele do que nós. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da Aí, luz. viu? A Bíblia não deixa mentir. Não deixa mentir. Não, né? viu? Tá aqui o Homem Bíblia para ensinar. Isso mesmo, ó, interessante. Então, quer dizer, eles são mais. Não adianta só crer, tem que ser fiel naquilo que se crê. Exatamente. Fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Né? E a fé como dom, que esconde em Coríntios, né? Como dom espiritual. Mas Hebreus aqui nós vamos falar sobre essa fé segundo o livro de Hebreus. Né? E nós temos alguns adolescentes, duas perguntas, dois adolescentes vai perguntar para nós aí. Ó. Primeiro, para falar sobre isso, nós temos que entender o que é a fé. Isso. O que é fé? Vamos ver se vocês Vamos ver vão se saber esses o que é fé. adolescentes aí sabem. E aí, alguém aí sabe o que é fé? Nossa repórter vai perguntar aí, ó. O que é fé? Olá, bom dia. Meu nome é Duda Carvalho, eu sou sua repórter Teens. Estamos aqui na lição 4 com os professores Fábio e Diego, aprendendo sobre fé. E bom, Lívia, na sua opinião, o que é fé? É quando a gente acredita em algo que a gente não consegue ver. Isso aí. E agora estamos aqui com a Natália. Natália, para você, o que é fé? Bom, pra mim, fé é você acreditar em algo que você não pode ver. Ou em algo que vai acontecer sem você saber, entende? Tipo, fé é isso pra mim. E aí, Diego? Rapaz, uma vez eu tava... o pregador foi querer dar plural pra fé. É? É. Vai juntar a minha fé, a fé do ciclo de oração, a fé da mocidade, a fé dos obreiros. Vai juntar. Aí, Como é que foi isso? não cheirou bem. Não cheirou bem. Porque deu plural pra fé. Vai juntar nossas. Aí eu falei, ele não falou isso. Ele falou. A nossa fé. Não é a nossa fé no plural. É a nossa fé. Fé é fé. Né? Exato. Aí ele falou uma palavra lá que não saiu muito bem, não. Né? Ficou meio feio a pregação dele, que eu vou falar aqui não, que eu não quero estragar aula, não. Com certeza, né? Por ética. Então, vamos lá. Olha só, o que é fé? Interessante que não precisa de uma pedagogia, um estudo, uma interpretação. A Bíblia é clara. É muito claro. Fala, Hebreus 11:1. O que diz aí? Exatamente. A fé é a certeza que nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando. Ou seja, você tem uma convicção, você tem uma certeza que aquilo que você está esperando, você vai receber. Essa é uma primeira parte da definição Isso. de fé. E os nossos adolescentes responderam muito bem. Então, essa é uma primeira parte de fé. Você ter certeza de que você vai receber algo que Deus te prometeu. Por exemplo, Deus fez uma promessa, Deus tem uma promessa na sua vida. Deus vai fazer de você um pregador do Evangelho. Deus te chamou para exercer uma função específica na sociedade. Você está aguardando o tempo de cumprimento dessa promessa. Isso se chama fé. Você esperar em Deus. Você aguardar o cumprimento e ter a Isso. certeza de que, enquanto você está aguardando, vai se cumprir depois de um tempo, depois que esse tempo... Isso mesmo. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um tempo. E nesse período de tempo, nós temos que exercer a fé. Exercer a fé. Aí o salmista, Salmo 40, fala o quê? Esperei com paciência no Senhor. No Senhor. Ele não esperou pelo Senhor. Enquanto ele estava esperando a promessa, ele estava em Deus, descansando em Deus. Esperando. É no Senhor. No Senhor, exatamente. A fé é o fim. Mas agora um detalhe, o evangelista Fábio. Esperar e ficar parado? Não. Esperar de esperar não. Porque tem gente que acha que esperar em Deus é cruzar os braços, ficar lá parado, não fazer nada daquilo que lhe compete, daquilo que ele tem que fazer para conseguir a promessa que Deus já tem na vida dele, que é você estudar, que é você estudar no meio secular, estudar a palavra de Deus, se dedicar à oração, ao jejum, às disciplinas espirituais. Se você não fizer a sua parte... Deus não chama ninguém à toa, não. Não. Deus não chama ninguém parado à Deus toa, não. só chama trabalhador, gente que está com a mão no arado. Como é que eu vou... A Bíblia fala, aquele que nega a si mesmo. Como é que eu vou negar se não tem nada para negar? Eu não vou estudar não, porque Deus está prestes na minha vida de ser missionário lá na África, não, né? Lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. Não vou estudar, não. Né? Eu não vou trabalhar, não vou... Né? Enquanto você
aguarde a promessa. O povo saiu do Egito e foi para a terra prometida, mas entre o Egito e a terra prometida existe um deserto. Exatamente. Mas no deserto Deus está contigo. É no deserto Deus fala. É no deserto tem maná. É no deserto que tem milagres. Exatamente. Mas fique firme na fé, porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. É um firme fundamento. Não é um mole fundamento. Não é um fundamento areoso. Não é um fundamento de um pântano. É um firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova. Convicção. Isso, prova é a convicção. das coisas que Não se vê. não se vê. Eu não vejo Deus. Pela fé. Como é que você quer provar para a pessoa que não crê em Deus que Deus existe? Você não vai provar nunca. Mas eu sinto Deus. É a fé que está em mim, porque Cristo vive em mim, não somente porque eu tenho fé, Ele habita em mim, Ele é latente em mim. Então, é essa fé que eu tenho em mim que veio, que nós vamos aprender como adquirir essa fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova da que não se vê. Ou seja, nós não vemos o céu, nós vemos por fora, né? E é bonito demais por fora, imagine por dentro. Exatamente. Então, Pela fé nós cremos. Pela fé nós temos a certeza. Nós conseguimos ver pelos olhos da fé. E é isso que nós temos que fazer, querido adolescente. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que andar com olhos de fé. Você tem que trocar sua lente natural, seus olhos carnais, seus olhos naturais e pedir a Deus que coloque em você as lentes da fé. além do que os olhos podem ver. Exatamente, Isso, né? porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que andar pela fé. Nós temos que ter um estilo de vida em que nós não vivemos por vista, só com os nossos olhos naturais, Não mas um fácil, estilo de né? vida Não é ver. em que você consegue olhar além. Pede ao Espírito Santo que te dê um olhar além, uma visão holística, uma visão ampla, uma visão que vai fazer você enxergar o mundo espiritual, assim como o Senhor, Ele abriu a visão espiritual de Geazi, que Ele possa abrir a sua visão espiritual, para que você possa ver pela fé o que o Senhor tem para fazer na sua vida e o que Ele tem para fazer na sua igreja. Só conseguimos mover no sobrenatural através da fé. É através da fé que nós vamos adquirir experiências, Exatamente. conhecimentos Exatamente. e mais intimidade com Deus. Exatamente. Né? Como diz o texto áureo, não só crê que Ele existe, mas que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, muito bem, foi definição muito boa do que é fé. E vamos falar de fé, vamos falar também dos grandes exemplos de fé. Será que alguns adolescentes sabem? Será? Será Que eles estão antenados? Será que eles são bons de Bíblia? São A bons de Bíblia? nossa repórter vai perguntar aí sobre dois vultos do Antigo Testamento. Né? Tem vários, mas vai falar sobre dois. E agora estamos aqui com o Gustavo. E a minha pergunta para você hoje é: quem foi Enoque e Raabe na Bíblia? Enoque foi o homem que andou com Deus, que cita no livro de Gênesis. E Raabe, né? Raabe foi a mulher que ajudou os espias a esconder os espias na casa dela para que pudesse conhecer o território de Jericó. Muito bem, muito obrigada. Diego, ela perguntou sobre Enoque e Raabe. Rapaz, homem. Enoque Quem foi Enoque? foi um homem diferente, né? Um homem cujo qual nem provou a morte. Né? Olha. Antes mesmo do tempo de Noé. Né, na Mas por que descendência de ele não Sete, provou a morte, evangelista? O que ele fez de diferente que ele não provou a morte? Andou com Deus. Aí é o detalhe. Essa é a diferença. chave. É a chave. É andar com Deus. Andar com Deus. Mas tem muita gente aí crente que morreu. Ei, calma. Quem está em Deus, ele não morre. Ele descansa para o arrebatamento da igreja. É verdade. Ele, por exemplo, a pessoa é crente, ela morreu, ela deixou de ser igreja militante. Ela não milita mais para ser igreja triunfante. Glória a Deus. Aí no dia do arrebatamento da igreja, a igreja militante, aqueles que estão vivos, que nós estamos o que é militar? É peleja. A igreja que está na peleja, Somos está na soldados de luta, Cristo. ainda. Militante, porque estamos na milícia, estamos na batalha do dia a dia. Triunfante, porque eles já não pecam mais, já não tem mais, Exatamente. já vencer, já. Diz o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, no dia do arrebatamento, a igreja triunfante vai se juntar à igreja militante, e aí, meu amigo, tragada foi a morte na sua vitória. Como diz o louvor, não haverá mais noite ali, morte e choro
Nunca mais. Né? Glória a Deus. E Enoque é o tio do departamento da igreja, né? Nem provou da morte. Andou com Deus e Deus para si o tomou, porque ele, 300 e alguns anos, o homem viveu com Deus. Comunhão com Deus, intimidade com Deus. Ele andou tanto com Deus que o mundo nem se importava. E olha que o mundo naquele tempo estava mais novinho do que hoje, né? Mais novinho. Né? Então, quer dizer, esse foi Enoque. E Raabe? Raabe, exatamente, foi uma outra grande mulher que nos deu exemplo de fé. No começo não andava com Deus, né? Depois não andava com Deus, foi prostituta ali na região de Jericó e tudo mais. Só que ela decidiu obedecer ao Senhor. Ela decidiu ali abrigar na sua casa os espias ali de Israel e foi um instrumento nas mãos do Senhor. E por conta da sua atitude, da sua ousadia, da sua obediência, da sua fé, ela, sendo uma gentia, ela entrou ali na galeria dos heróis da fé. E na linhagem de Cristo. linhagem de Jesus, na genealogia de Cristo. Ou seja, na genealogia de Cristo e também na galeria dos heróis da fé. Olha como Cristo transforma. Olha, às vezes nós vemos uma pessoa que pensa assim, para essa pessoa não tem mais jeito não. Essa pessoa aí, eu costumava pregar em escola para adolescentes, escola secular, para adolescentes, Diego. Mas tem pessoa que está tão perdido no mundo que ela cheira a CC. O que é CC? Cadeia ou cemitério. Não tem mais jeito. Exatamente. Mas a última palavra nunca é do homem. A última palavra não é do traficante. A última palavra não é do médico. A última palavra não é do diabo. A última palavra é de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus é a palavra de vida. Então, às vezes, você pensa essa pessoa que não tem mais jeito, que acabou, não tem mais solução. A gente não olha pelos olhos naturais, aquele que o nosso irmão Diego falou para você trocar essa lente, e ver, essa pessoa aí não leva jeito para crente, não. Eu, como me converti, você não leva tempo para crente, você não tem jeito para crente, não. Amigos meus, né, tu é pó, e ao pó retornará, rapaz, né? Pelo mundo que eu vivia, né? Nada, pai, tu é pó, o pó retornará. Graças a Deus, aquele pó nunca mais. Né? E é isso. Assim como Raabe, né? Exatamente. Foi uma prostituta, mas entrou na galeria dos heróis da fé, entrou na genealogia de Cristo, pessoas que nós não damos nada por ela. Ore. Teve a vida transformada. Ore. Continue orando para essa pessoa. Continue orando que Jesus transforma. Ele ainda transforma. Ele ainda faz milagres. Jesus salva o ímpio, mas Jesus salva a crente também, né? Exatamente. E além desses homens e essa mulher de Deus, nós também tivemos Abraão, um homem de fé, Abel, que ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor, tivemos Sansão também. Sansão, que muitas pessoas pensam que Sansão não foi suicídio. Sansão, ele vacilou, se arrependeu, viu que vacilou. Sansão foi um sacrifício. Ele se sacrificou pelo seu povo. Né? E tem mais também, né? Mas aqui são heróis do Antigo Testamento, né? Mas interessante, assim, a Bíblia é perfeita. Porque, Diego, Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Aí fala que homens e mulheres, olha só que profundo. Que o mundo. Como é que é? Que o mundo não eram dignos que eles pisassem aqui. Tá vendo? Forte. Muito forte. Será que você, será que eu olho para o espelho e falo assim, esse mundo não é digno de mim? E será que nós estamos tendo essa conduta a qual a própria para poder Bíblia afirmar isso? Você vê que o escritor fala, homens e mulheres, pessoas cujo mundo não era digno que eles pisassem aqui. Por que, evangelista Fábio? Porque para fazer essa afirmação, nós temos que ter uma vida de fé real mesmo. Isso. Real, porque para não ser pessoa digna de pisar nesse mundo, nós temos que estar com a nossa fé realmente firmada em Cristo e uma fé inabalável. É fé, não fantasia. Exatamente. Né? Então, assim, mas o escritor aos Hebreus, ele fala assim, ele dá para nós esses exemplos de fé, essa galeria de heróis da fé. Mas como Deus sabe que o coração do homem é tendencioso à idolatria, a gente quer idolatrar qualquer coisa. Quando ele termina o capítulo 11, ele começa olhando
aqui tem uma galeria, aqui tem homens e mulheres de Deus, aqui tem homens e mulheres virtuosos, aqui tem homens e mulheres, né, que o mundo não era digno que eles pisassem, mas tiveram falha também. Mas, agora, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da né? nossa fé. Ele não é consumidor, não, né? Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, eles eram heróis da fé, mas quem foi o autor da fé deles é Jesus. Né? Eles não podiam dar fé a ninguém, mas Jesus é o autor da nossa fé. E o interessante, evangelista Fábio, é que todas essas pessoas são exemplos de cristãos que venceram por meio da fé, que viveram experiências extraordinárias de fé em Cristo Jesus. Apagaram fogos. Exatamente. Fogueira, né? Fecharam a boca de leões. Exatamente. E do mesmo modo, você, querido adolescente, pode viver experiências incríveis com o Senhor, experiências extraordinárias. Busque isso em Deus, busque o batismo com o Espírito Santo, busque uma resposta de Deus em oração, busque viver experiências extraordinárias, busque ver resposta de Deus, busque o chamado de Deus para a sua vida, busque uma libertação, uma cura, um milagre na sua vida, busque uma porta de emprego, busque uma aprovação no vestibular, busque busque experimentar os benefícios da fé. Coloque a fé em prática. Isso. Tenha uma vida de fé, tenha uma vida onde você vive o extraordinário de Deus, não viva no raso. Que a sua vida seja um milagre. Exatamente, você não pode viver só no raso, viver só no natural. Creia e experimente os milagres de Deus por meio da fé. Viva a fé em Cristo Jesus. Tenha uma vida de fé. Seja um discípulo que tem uma fé inabalável. Você precisa de ser um discípulo de Cristo com uma fé inabalável. É isso aí. Você não pode ser uma pessoa simplesmente natural. Não viver de experiência dos outros, não. Exatamente. Esses homens e mulheres aqui do Antigo Testamento, eles aguardavam uma promessa. Eles morreram sem alcançar a promessa. Mas nós vimos essa promessa. Essa promessa já veio, que é Jesus. Exatamente. Eles olhavam sempre para Jesus. Todo ato do Antigo Testamento, quando alguém fazia alguma coisa, quando um sacerdote, quando um desses homens ou mulheres iam até o sacerdote para oferecer um sacrifício, então, não é esse bode que vai perdoar meus pecados. Exatamente. Mas eu creio que ele representa alguém que virá. Pela fé. A fé naquilo que ia vir. Só que toda a Bíblia ainda não estava compilada. Então, esses aqui são heróis da fé do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, os pais da igreja, homens e mulheres, Pedro, Paulo, os discípulos, a mãe de Cristo, né, e Maria Madalena, os pais da igreja, na nossa jornada de oração, que estamos na igreja, né, todo mês, estudamos vultos, heróis, homens e mulheres da fé, de fé, que ainda continuam, que a galeria dos heróis da fé ainda continua, a grande nuvem de testemunha continua a crescer, a arquibancada lá continua a crescer, e estão torcendo, né? Eles venceram. Glória a Deus. Né? Amém. E é muito interessante isso, eles venceram. Né? Isso é muito tremendo, porque você também pode vencer. E por meio da fé. Qual é a minha diferença minha para Abraão? Abraão, todos eles eram sujeitos, Elias, às mesmas paixões que nós. Grande Abraão, né? A diferença é a fé. Só quero aqui. A sua fé não diz o tamanho de Deus. Deus é grande. Se eu não tiver fé, Deus é grande. Se eu não tiver fé, Deus continua sendo grande. Mas a minha fé, a diferença é o quão grande ele vai ser na minha vida. Essa é a diferença. Quão grande ele vai ser na minha vida. Né? Estamos falando tanto de fé, mas como adquirir a fé? Não, mas não é assim também não. Existem algumas formas, né, evangelista? Será que é fazendo parte dos Vingadores? Pelos poderes de Grayskull. Não, mas não é assim também não. Existem algumas formas, né, evangelista? Será que é fazendo parte dos Vingadores?
Não. Será que os adolescentes sabem? Liga da Justiça? Não. Não Como é. adquirir fé? Como adquirir? Falamos tanto dos heróis da fé, quero ser herói. Não, você não vai ser um herói como os da Marvel, nem como os da DC. Vai ser um heróis como os discípulos. Quem formou uma grande liga de heróis não foi nem o Capitão América e nem o Batman. Foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Os discípulos. Glória a Deus. E nós continuamos. Ele ali sim formou a equipe mais poderosa da Glória a terra, Deus. Jesus Cristo. E será que eles sabem, os adolescentes sabem como aumentar essa fé? Vamos jogar essa pergunta para eles? Vamos lá, né? E aí? Como que adquirir e fortalecer a fé? E agora, aqui com o Luizinho. Bom, minha pergunta para você hoje é: como podemos fortalecer e fortificar a nossa fé? Através dos meios de graça. Eu acho que a principal maneira da gente conseguir fortalecer nossa fé é através dos meios de graça. Jejum, oração e palavra. Quanto mais você exercita a leitura da palavra, a palavra de Deus vai gerando algo no seu coração, tanto na oração como no jejum. Essa é a melhor maneira para você fortalecer a sua fé. Muito bem, nossos adolescentes estão afiados. Rapaz, são bons de Bíblia. São bons de Bíblias, né? Essas quarta-feira lá em cima lá tá bombando. Estão aprendendo de Tá fato. aprendendo, hein? Então, para nós termos a nossa fé aumentada, para que nós venhamos crescer na fé, nós temos que meditar na palavra do Senhor, nós temos que ter uma vida devocional, nós temos que examinar as Escrituras. Isso é muito importante para que a nossa fé seja amadurecida. Temos que também cultivar, evangelista Fábio, Isso. uma vida significativa, uma vida constante de oração, sempre orar. Até mesmo porque oração. Olha só, primeiro, a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Palavra de Deus. Exatamente. Aí continua a chamada missionária. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se expõe aí? E eu estou quase cantando a música Fernanda, né? E olha só o que o Diego falou aqui. A fé é um combustível. A oração... a fé é o combustível, mas o combustível e a oração é o veículo. O veículo, eu vou orar aqui agora. A oração é meu veículo. O veículo funciona sem combustível? Não. Vai morrer. Vai. Se não tiver combustível, vai morrer, não vai pegar. Vai. Não adianta. Vai pegar por imposição de mão, vai empurrar. Não. A fé. Então é o seguinte, coloca a fé nessa oração, ore com fé. Busque acreditando. Busque confiando. Mas a minha oração não passa do teto da igreja. Não tem problema, vai orar do lado de fora. Não é assim. Não precisa ela passar do teto, sabe por quê? Cristo está aí do seu lado. Ele está aí. O Espírito Santo está contigo. Olha só, o Espírito Santo, ele não visita, ele mora em você. Exatamente. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Às vezes não sabemos como pedir, porque nós vamos falar sobre isso aqui na hora que a nossa fé é aprovada. Porque exercitar a fé dentro da igreja, no culto, Holy Teams, maravilhoso, é uma bênção. Mas exercitar a fé na escola, no trabalho, na família, é onde a nossa fé é aprovada. Exatamente. E às vezes vacilamos. Quem não vacilou? Pedro não vacilou? Vacilou. Muitas vezes ainda. Demas, que amou o presente século. E isso que, Judas. Esse aí vacilou demais. Que traiu. esse aí vacilou demais. Esse aí passou do limite. Que vacilo, hein? Então, assim, Abraão também vacilou. O pai da fé vacilou. Mas a fé... Se arrependeram. Exatamente. Interessante que a fé que eles tiveram, aquela fé do sobrenatural. É aquela fé que, num momento difícil, mesmo que, Diego, eu não estou vendo, eu estou no porão do fundo do poço. Já passei do fundo do poço. Eu estou no porão do fundo do poço. Eu não estou vendo luz nenhuma na vida, não estou vendo nada. Eu não tenho uma esperança, não tem como eu resolver esse caso. É como lá, caso perdido. No direito, vai fazer caso perdido. Você lê o processo. Como ganhar esse caso? Não. É um caso perdido. Sem defesa. Mas você vê uma situação, uma luz no fundo do poço, chamada pela fé você vê. A fé permite você ver além disso. Mas nada está acontecendo na minha vida. E é aquela fé que, mesmo que não aconteça agora, olha só, Abacuque 3,17, olha só o que é fé. Abacuque 3,17.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ou seja, mesmo que passamos fome, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Salmos 46, que diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Pelo que não temeremos, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, ainda que os montes se perturbem. Aí ele começa a falar de um monte de tragédia, né? Naturais. Mas ele fala, versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará um Pedro amanhã. As nações se embraveceram. Aí começa a falar de guerra agora, né? Primeira parte, tragédias naturais. Agora guerra. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza. Vinde contemplar as obras que o Senhor tem feito na terra, né? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza. É a fé perfeita em Deus. Mesmo que tudo aconteça ruim, você está ali cantando, louvando, se alegrando em Deus. Como diz o salmista, como diz o salmista no Salmo 56, versículo 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, no dia que a gente temer, nós temos em quem confiar, no Senhor Jesus. E no dia da sua luta, se mostrarem frouxo, a luta será maior. A prova será maior. Então, é a fé. Outra coisa, a fé também é, né? Escudo. É escudo. Os dardos inflamáveis do diabo, as aflições do mundo, as situações da vida, querem te afligir, põe entre você e essas setas malignas o escudo da fé. Levanta esse escudo. Diz que havia uma pessoa assim, que o escudo ele é só para defesa, não é para ataque. Não é para ataque? Esse não conhece Capitão América. Nada a ver nisso, não. Não é para ataque. Não, até uma faca é para ataque. Então, o escudo é para se defender também. A fé. Use a sua fé para se defender. Exatamente. Né? Se você for frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Então, quer dizer, se você for a fé, você lê a palavra. Quando você lê a palavra, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, você tem conhecimento das promessas de Deus. Exatamente. Quando você ora, você tem forças, poder para alcançar as promessas de Deus e esperá-la, né? Quer dizer, esperar e alcançar. Por meio da fé. Por meio da fé. A fé vem pelo ouvir. Você adquiriu fé ouvindo. Agora eu vou orar. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos assim. A fé vem pelo ouvir. E agora você ora, né? A oração é o veículo. Exatamente. A fé é o combustível. Exatamente. A palavra é o posto de combustível. Coloca na tomada. A palavra é nosso carregador. Né? Potência. Dínamos. É o nosso dínamos. Poder. Né? E evangelista Fábio, algo interessante que nós precisamos, então, de examinar as Escrituras, precisamos de orar, precisamos de crer nas promessas de Deus para que a nossa fé possa crescer. Também algo que é de suma importância, que é muito importante, querido adolescente, para que você possa amadurecer, é conversar com pessoas experientes. Isso. É conversar com quem já passou por esses processos da vida. É conversar com gente que tem experiências com Deus, com pessoas de fé. Então, converse com o pastor Jairo, converse com o pastor Jefferson, converse com as irmãs aqui da igreja, com os irmãos que já passaram por etapas, por processos nas suas vidas e tem muita experiência para compartilhar com você e pode te ensinar muito, como evangelista Fábio. Porque se você for andar... eu estou fraco, vou andar com a pessoa, mas estou fraco ainda. Tem crente que a língua estranha dele a língua é estranha da galinha da Angola. Estou fraco. Você sabe falar que está fraco. Eu tive uma experiência, Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé. E se recuar, minha alma não terá prazer nele. Eu trabalhava, Diego, adolescente, fiscalização, fiscalizava o peso do caminhão, aqui em Viana, né? E quando eu fui chamado para a missão, eu fui fazer missão no Vale de Jequitinhonha, aqui no Nordeste de Minas, e a gente foi conhecer o local, né? O pastor que me enviou, né? Foi eu, a minha esposa, a minha falecida esposa, nós fomos até o Vale de Jequitinhonha. Aí quando chegamos lá, né? Eu vou deixar o serviço, minha esposa vai deixar serviço.
A Esther não era nascida ainda. Vou deixar a família, deixar tudo, acesso fácil aqui para morar. Aí eu voltei, né? E estou lá na madrugada, na frente da balança, com o computador, o caminhão passava, né? Batia o peso do caminhão e tal, liberava, se não estava com excesso de peso. E aqui, nessa região do Espírito Santo, aqui, muito caminhão de pedras, né, granito, né? Então, geralmente são caminhões que passam toda noite ali, vêm do norte para o sul, né, para Cachoeiro. E na boleia do caminhão, do lado, assim, geralmente frase de caminhão é qual? Versículo. É Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Exatamente. Mas do lado, não estava no para-choque da frente, não estava no para-choque de trás, não estava na lona, não estava lá. Estava do lado, assim, ó. O caminhão passa do lado, carona, né? HB 1038. Eu estou de madrugada, HB 1038. Eu estava lá questionando com Deus, de madrugada, passando no caminhão e chorando, meu Deus, vou deixar isso aqui não. Né? Trabalho um dia, folgo 3. Aí, HB 1038. Já viu o que está escrito lá? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Aí falei igual a Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus. É pela fé. A sua vida é pela fé. Tenha uma vida pela fé. Visões. A visão além do alcance. Visão de fé. Né? Não estou falando para você fazer loucuras em nome de uma suposta fé. Não é isso. E por falar em fé e ouvir a palavra de Deus, hoje à noite temos culto. Exatamente. Aqui na Marcos do Evangelho. A partir das 18 horas da noite, nesse domingo, você vai vir. E olha só, Diego, nós estamos aqui nesse espaço, que espaço maravilhoso, né? Onde estamos aprendendo a palavra de Deus. Exatamente. E precisamos adquirir esse espaço, né? E tem um custo, né? Para a obra de Deus continuar. Tem um custo, né? Exatamente. E eu quero que você, nesse momento, né, nós vamos estar ouvindo louvor, e oferte com amor. Oferte para que nós possamos adquirir esse espaço, para que esse espaço seja, para que você venha, seja o seu posto de combustível da fé. Exatamente. Constantemente, Exatamente. até que Jesus volte. Tem o Pix, tem o PicPay, tá tem a passando conta da aí. igreja. Eu sei que você tem PicPay também. Deixa Deus usar nessa hora. Coloca aí, ó, né, a sua oferta, Deus vai te abençoar. Né? Hoje à noite estaremos aqui no culto, aqui na Marcas do Evangelho. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Mas vamos ouvir o louvor. Logo após o louvor, nós estaremos encerrando o trabalho. Você quer ser curado? Os doentes são curados pelo poder que há em Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Na fraqueza somos fortes pela fé. Não tememos a morte, crendo naquele que venceu. Crendo em Jesus, Filho de Deus. Levantamos nosso olhar
E o nosso irmão Diego vai estar orando para estarmos encerrando esta aula nesta manhã. Glória a Deus, querido adolescente. Se gostou da aula, você vai o seguinte, você está participando do chat aí, né? Vamos como é que fala, jogar esse vídeo para mais gente? Espalhe, Vamos compartilhe. espalhar? Vamos fazer o seguinte, você vai fazer o quê? Você vai curtir e vai comentar nos comentários também embaixo, né? E quando mais você curte, quanto mais você comenta, mais o algoritmo do YouTube ele reconhece e vai a relevância do vídeo. Fazendo isso, você está levando a palavra de Deus a mais locais e para mais gente e alcançando mais pessoas. Deixa Deus te usar, querido adolescente. Procure ter experiências de fé com o Senhor Jesus. Procure viver uma vida extraordinária. Coloque em prática o que você ouviu e aprendeu aqui nesta aula e viva pela fé. Coloque os óculos da fé. Peça ao Senhor que coloque as lentes da fé. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós agradecemos a Ti por este dia, por esta aula, porque o Senhor Aleluia, Jesus glória a Cristo Deus. falou por meio das nossas vidas, ó Pai, com esses adolescentes, Jesus, que estão aqui sedentos por ouvir a Tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor possa firmar os passos deles na Tua presença, que eles possam caminhar sempre firmes, constantes, abundantes, trabalhando, Senhor, no Senhor, para que eles venham receber do Senhor a recompensa. Pai, que eles possam caminhar com os olhos da fé, que eles possam olhar apenas para Cristo e não para as coisas deste mundo. Senhor, eu oro a Ti que seja construído em cada adolescente, Senhor Jesus Cristo, fé. Que eles possam amadurecer, ó Pai, que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus, Senhor Jesus Cristo, que eles venham ser grande instrumento na Tua presença e que eles possam experimentar milagres extraordinários em suas vidas. Esta é nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido adolescente. À noite, estamos aqui na Marcas do Evangelho, aqui na Avenida Expedito Garcia, no 240, ao lado do INSS, atrás da Câmara Municipal de Cariacica, na antiga do Coro. Venha pra cá, estamos aqui em Cariacica, Campo Grande, esperando por você, hein? Vem!